Tá. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do Castelo Cast, uma comunidade informativa, uma iniciativa da Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, localizada na cidade de Cubatão, no bairro do Jardim Casqueiro, pertencente à Diretoria de Ensino Região Santos. Quero agradecer aqui aos estudantes do terceiro B, né, que planejaram essa atividade, que entraram em contato com a nossa convidada, Aline. Agradecer a Aline por aceitar esse convite. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de estar conversando com eles. Espero contribuir não só no trabalho, mas com o futuro deles de alguma forma. Eu sou o professor Marcos Pereira, né? Estamos desenvolvendo o componente curricular de liderança e queremos agradecer também, né, a nossa gestão escolar pelo apoio que tem dado a essa iniciativa, a nossa diretora Glauci, nossas coordenadoras Patrícia e Cleia, também as nossas vice-diretoras aqui do período da manhã, Jaqueline e Carla. Se você ainda não segue nosso canal no podcast, no nosso canal no Spotify ou no YouTube, essa oportunidade de fortalecer esse canal, fortalecer essa iniciativa e para que a voz de cada estudante possa alcançar aí mais pessoas. Legal. Obrigado, Aline, né, por contribuir com os nossos estudantes, contribuir com a nossa escola. A partir de agora, eles assumem o comando, né, dessa entrevista. Tenho certeza Perfeito. que vai ser muito significativa para o aprendizado deles. Eles estão aí na terceira série do ensino médio, última etapa de formação do ensino médio. Sim, E quem sabe, talvez, né, eles possam se aproximar, compreender um pouco melhor sobre a sua profissão, a sua formação e buscar, né, futuramente, logo aí, daqui a uns meses, ingresso nessa carreira ou nessa profissão que você vai partir à frente. legal. Bom, obrigado. Combinado. Eu volto no finalzinho para fechar essa live. Perfeito. Bom, antes de vocês fazerem perguntas, eu vou fazer uma breve apresentação, tudo bem? Então, meu nome é Aline Pinheiro, atualmente empreendedora, proprietária da Pinheiro Condomínios, mas com experiência na área financeira também. Atuei 15 anos na área de comércio exterior, nas maiores empresas de logísticas, no departamento de contas a receber, onde é a minha maior experiência como líder. Espero contribuir, vocês podem começar. Bom, a senhora já se apresentou, a senhora atualmente atua na área de administração de condomínios. A senhora pode falar um pouco mais sobre a sua empresa, quanto tempo a senhora atua? Certo. Então, a gente está com a Pinheiro Condomínios há 4 anos. É um projeto que a gente começou há 6 anos, quando eu ainda trabalhava na área de comércio exterior. Nos identificamos que na cidade só havia uma empresa nesse ramo e que havia muitas queixas, né? Porque é impossível uma única empresa atender a todos. E aí nós fizemos estudos, buscamos informações. Eu já sou formada em administração, fui estudar também pelo Secov para fazer a especialização em administração de condomínio e síndica profissional. E aí nós começamos com a empresa, onde tem tido ótimos resultados todos os anos, aí, desde que o CNPJ foi aberto. A gente tem batido as nossas metas de novos clientes. E pelo Google também, se vocês depois tiverem curiosidade, olhar as nossas avaliações, vocês vão identificar que os nossos síndicos fazem questão de ir lá e dar o relato deles, agradecer o nosso trabalho e a nossa contribuição aí para a administração do condomínio de cada um. Então, já que a senhora deu a sua apresentação, eu vou começar com uma das nossas pautas para a entrevista. A nossa entrevista girá em torno da liderança, como é a nossa disciplina, e como a senhora lida quando a senhora tem o maior cargo de poder, ainda mais na sua empresa, né? Já que a senhora é Certo. proprietária. São simples. A primeira pergunta é: como a senhora definiria liderança e qual a abordagem pessoal que a senhora costuma ter para liderar uma equipe? Tá. Eu defino liderança como a capacidade da gente inspirar, da gente motivar, identificar também os pontos fortes das pessoas, né? Porque nós somos líderes para empresas que buscam números, mas a gente lida com pessoas. Então, a gente tem que identificar os pontos fortes e os pontos a desenvolver de cada um, com o intuito de trazer não só as metas para a empresa, mas o desenvolvimento também para aquela pessoa que a gente está trabalhando. Esse é a minha visão de liderança, e aí eu acabo usando algumas ferramentas, né? Como transparência. Sempre conto para
no caso, para os meus funcionários, que eu tenho dois, e parceiros, histórias, exemplos da minha vivência profissional, buscando também ouvi-los, para identificar também a expectativa deles perante a minha empresa e o que eles estão atuando atualmente, para que haja não só o alcance da meta para a empresa, mas também o alcance da meta pessoal de cada um. É, bom, agora quais são os principais princípios e valores que orientam a sua liderança no ambiente de trabalho? Sabe, ter algum princípio ou valor? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que ser, nunca pode esquecer que a gente está lidando com pessoas e a honestidade eu acho que é o principal, né? O mercado de condomínios, ele tem um estigma que muitas pessoas fazem atividades indevidas, né? Tentando ganhar, através de licitações com prestadores de serviço. Então, quando a gente iniciou nesse mercado, principalmente para a minha equipe, eu fiz questão de basear isso, que a nossa empresa seria diferente por isso, que a gente tem que pautar a honestidade, porque os clientes esperam isso da gente. Então, se a gente tem esse princípio dentro do nosso escritório, tranquilamente a gente vai passar isso para os nossos clientes. Tá bom? Então, é transparência, honestidade. A senhora poderia compartilhar alguma situação desafiadora que a senhora teve como líder, como proprietária da empresa? Ou uma situação ou algumas situações? Tá. Eu vou fugir um pouquinho, então, agora, porque assim, como a empresa Pinheiro Condomínios tem X anos, né, tem poucos anos perante essa pergunta, eu vou voltar na minha outra experiência que eu comentei com vocês, quando eu era líder na empresa de navegação, na parte de contas a receber. Então, logo depois do nascimento do meu segundo filho, quando eu retornei da licença, eu recebi um desafio da empresa de receber uma equipe, eu era líder de equipe lá, em conjunto com o gerente. Era uma equipe desmotivada, que estava com baixos números, mas eram profissionais caros para a empresa, profissionais habilitados, capacitados, porém desmotivados. Então, a empresa nos deu prazo de 6 meses, né? Eu como líder e o gerente, para a gente desenvolver um trabalho com essa equipe e dentro desses 6 meses, identificar quem não estava apto para permanecer na empresa e quem deveria, de repente, receber uma promoção. Então, a gente não conseguiu dentro de 6 meses, foram dentro de 8 meses, mas ninguém foi demitido. Nós conseguimos mapear os pontos fortes de cada profissional, identificar quem precisava de treinamento e suporte, e a maioria só queria ser ouvido. Então, nós fizemos uma escuta atenciosa de cada profissional para entender o que eles desejavam, não só no dia a dia ali profissional, como, né, o ambiente de trabalho, mas também como futuro. Então, na cabeça deles, a empresa não iria reconhecê-los, então não tinha o porquê deles investirem tanto. Então, alguns fizeram treinamento, outros até mudaram de país, receberam convites. Eu tenho um desses membros hoje, é coordenador na Alemanha, desse departamento, que era no Brasil. E a gente percebeu que as pessoas queriam realmente ser ouvidas. A partir do momento que a empresa ouviu, foi feito esse trabalho, a empresa conseguiu ter resultados, porque era um departamento, não vou explicar para vocês, que acho que vai demorar muito tempo, mas era um departamento que estava recolhendo muito pouco, estava trazendo muito pouco dinheiro perante a capacidade que tinha. E aí, dentro desses 8 meses, nós batemos os recordes de recebimento desse departamento nos últimos 5 anos. Então, esse é um grande caso de sucesso que eu identifico na minha carreira, que deu certo através da liderança. Sim. Agora, fazendo um pequeno gancho para a sua área de atuação agora, Tá, voltando, ressalvando a pergunta que eu já fiz antes e colocando mais um novo adendo. A tomada de decisões dentro da sua empresa, o que a senhora poderia tá. dizer sobre? Ficou vaga a sua pergunta. Tomada de decisões. Vou exemplificar para a senhora. Tá, Tomada de decisões é muito importante para a senhora ser uma líder. Você precisa tomar sim, decisões, porque senão, às vezes, uma decisão errada pode prejudicar a sua empresa em alguma coisa, pode levar exato. ela para um papel um pouco mais, como é que eu posso dizer?
um pouco desfavorável perante o mercado. Tá Claro bom? que a tomada de decisões tem que estar implícita tanto como uma empresa, quanto para os funcionários, já que sem os Sim, funcionários, a empresa da senhora exatamente, ela não existe. tem. Então, como a Toda senhora... empresa tem que se basear nos funcionários, nas pessoas. Isso. E como a senhora pode me dar, então, tendo então, tudo isso, como a senhora... É, Como eu tomo essas decisões? Tá, agora ficou mais claro. Então, a gente, trazendo da minha experiência, eu tenho feito feedbacks com a equipe. Então, inicialmente foi anual, porque a gente estava começando, tinha um volume menor, conforme ela está crescendo, a gente está passando esses feedbacks. O que a empresa espera deles, identificando esses pontos que eu comentei com vocês. Então, a gente já sabe hoje na equipe os pontos fortes, e através desses pontos fortes, a gente toma as decisões de direcionar, seja no atendimento, seja na parte administrativa, seja na parte de arquivo, seja na parte de apresentação, porque não só o trabalho no escritório, a gente também faz reuniões em condomínios, onde quem tem facilidade para falar ou para se comunicar me acompanha. Então, é essa metodologia que eu acabo utilizando. Então, eu faço feedbacks através da conversa, identifico pontos fortes e os pontos que precisam ser desenvolvidos para a gente estar atingindo as nossas metas, tanto da empresa como pessoal, de cada um. agora o meu parceiro de entrevista vai continuar com as perguntas. Como é o nome dele? Anthony, Prazer, Anthony, pode perguntar. Como você motiva a sua equipe para alcançar seus objetivos? Então, Anthony, eu sou muito clara com a minha equipe. Hoje a empresa, pelo período que eu falei para vocês, né, ela vem crescendo rápido, mas eu mostro para eles onde a gente consegue chegar. Então, a gente até comprou um quadro recentemente, a gente escreve lá as nossas metas, e aí eu sempre ouço eles, o que que eles esperam também como futuro, carreira de cada um, tá? Então, hoje a pessoa está trabalhando conosco, mas não necessariamente é a carreira que ela quer seguir para a vida dela. Então, dentro daquele tempo que a gente está passando, como que eu consigo contribuir? Algum curso para ela poder atingir, se sentir valorizada, se sentir segura para ela tomar as decisões dela e dar os resultados que a empresa espera. E como você lida com conflitos dentro da equipe e promove um ambiente mais colaborativo? Olha, eu ainda não tive essa questão do conflito na atual, mas eu vou passar da anterior, tá? Na minha gestão anterior da empresa, quando eu trabalhava em navegação, era uma equipe grande, então eu cheguei a ser líder de 14 pessoas, acaba sendo uma equipe grande, né, atualmente, para empresas que têm muito sistema. E aí a gente sempre tenta identificar qual é o motivo daquela tamanha insatisfação, né? Por que está gerando aquele conflito? Como eu falei para vocês, as pessoas muitas vezes não são ouvidas. Então, se você realmente escuta, a gente já descobriu que o problema nem era da empresa, a pessoa nem estava insatisfeita com a empresa, ela estava com um problema pessoal e acabou levando para a empresa e gerou um grande conflito. Então, muitas vezes o gestor ele tem que ter essa visão de ouvir, né, o líder, não só o gestor, o líder, né, no geral, de ouvir aquela pessoa. Às vezes a solução é muito mais simples, apenas a pessoa precisa ser ouvida e a gente consegue direcionar para que não afete e atrapalhe a produtividade do grupo. Quais são as suas estratégias para desenvolver e capacitar membros da equipe para alcançar seu máximo de potencial? Então, como eu expliquei na resposta anterior, a gente sempre faz esses feedbacks, então eu converso com eles, mostro o que eles estão entregando, o que a empresa espera que eles entreguem, e a gente tenta identificar nesse meio tempo o que eles precisam, se é um curso, se é um treinamento, né? Porque a gente trabalha com um sistema específico de administração de condomínio, então a gente vai passar por um treinamento semana que vem, a gente pediu melhorias de sistema também, para identificar o que mais eu consigo desenvolver neles. Eles ainda têm um grande potencial, foram muito bem avaliados, os dois na última avaliação que nós fizemos, mas sempre é possível crescer, né? Então, essas são as ferramentas que a gente utiliza. agora, para encerrar as Já? perguntas, sim, claro. Uma pergunta que não estava dentro da nossa pauta, mas Opa, surpresa!
Sim, adicionei só para complementar a nossa entrevista. Tá. A senhora teria algum apontamento sobre a sua liderança? Como a senhora poderia julgar a liderança que a senhora tanto teve passada quanto agora atual? Cortou a última palavra. Você falou apontamento, julgar, eu não entendi essa palavra. Não, um apontamento, como a senhora poderia julgar a sua liderança atual ou em passada? Experiência. Ah, sim. Olha, Como a senhora se julga como líder? tá. No passado, eu trabalhava. São ramos distintos, né, gente? Então, trabalhava numa multinacional, uma empresa grande, onde a concorrência é muito grande, né? Por mais que a gente tente desenvolver um ambiente tranquilo, as pessoas concorrem, faz parte, vocês vão encontrar muito isso no mercado de trabalho. Hoje eu sou proprietária, então é um pouco diferente, mas a visão que eu fui desenvolvendo ao longo desse tempo é que realmente a gente não pode esquecer que a gente está lidando com pessoas, por mais que a empresa tenha objetivos, tenha números, tenha metas, a gente está lidando com pessoas. E essas pessoas cada vez mais precisam desenvolver essa inteligência emocional. Hoje eu percebo, quando a gente faz uma reunião de condomínio, que muitas pessoas chegam na reunião e elas não sabem o que elas precisam conversar, elas querem brigar. Então, é muito importante hoje para todas as pessoas, não só no mercado, desenvolver a inteligência emocional. E eu vejo que eu consegui desenvolver isso. Então, acho que é um ponto muito favorável da minha liderança atual, que a gente vem aí por uma pandemia que afetou todo mundo. Então, quem conseguir desenvolver essa inteligência emocional, com certeza vai estar um passo à frente aí no mercado. Obrigado. Acabou a entrevista? Aline, Oi, novamente, Marcos. obrigado pela contribuição, mas eu tenho algumas questões, né? Vamos A gente lá. está trabalhando aqui no componente, né, de liderança, vai iniciar, né, Claro. outras habilidades. Você falou da inteligência emocional, né, como Sim, um quesito fundamental, né, para um líder, para uma sim. pessoa que desenvolve uma atividade aí, de liderança no mercado de trabalho. Mas nós Exato. vamos iniciar aqui a questão para desenvolver na questão de negociação e outra Tá questão é bom. a mediação de conflitos, né, que são coisas aí que estão bem Perfeito. Que fazem relacionadas, parte. né? Como a gente Com pode certeza. desenvolver, né? Você atua no ramo aí de administração de condomínios, né? Como você disse, Isso. né? Tem uma série de conflitos, tem uma série de embates. Muitos. Você precisa mais do que qualquer outra profissão, talvez, aí, desenvolver É, essa habilidade, né? De negociação e de com mediação de certeza. conflitos, né? Como a gente pode desenvolver essas duas habilidades essenciais para um líder? Com certeza. Olha, conflitos, a gente tem que entender que. Vou dar um exemplo prático, né? A gente chega num condomínio com 63 apartamentos. É óbvio que a gente não vai conseguir dar a resposta para os 63, o que os 63 esperam, né? Mas como que a gente resolve esse conflito? Munindo eles de informação. A maioria não tem conhecimento da sua convenção condominial, dos seus direitos e dos seus deveres. Então, a gente leva a informação para o cliente para ele poder entender onde que ele tem atuação, que é votando. Então, as pessoas muitas vezes esperam da gente uma resposta que está com elas mesmas, né? Através do voto delas. Então, a negociação, no meu ramo atualmente, na verdade, não, desculpa. O conflito, a gente acaba trabalhando, mostrando a informação para as pessoas. Porque a maioria dos conflitos são gerados porque elas não têm informação dos deveres e os direitos delas. Tá? Na minha área de atuação, agora nas demais eu não vou conseguir ajudar. Respondeu. Outra questão, né? Essa proposta do CastelCast é fazer com que eles se aproximem um pouco mais e utilize das ferramentas digitais, né? Como as Legal. redes sociais, mas o que tem trazido aí de impacto, né? Ou até mesmo positivo ou negativo, no sentido da sua profissão, né? As redes sociais, Sim, por exemplo, o WhatsApp, que dá muito conflito, né? Também, sim, conflito do WhatsApp, né? Com relação ao condomínio, às condutas, né? As informações também. tá. Isso traz de benefício, de prejuízo aí para a sua área, Perfeito. principalmente esse alcance da tecnologia que nós, né, estamos tendo. Sim. Para nós, na administração de condomínio, foi um grande avanço. Porque, assim, até a pandemia, obrigatoriamente a lei exigia que a reunião fosse, a assembleia fosse presencial. Após a pandemia, todo mundo isolado, então
teve alteração na lei, onde hoje é possível 3 formatos: o presencial, o online e o virtual, que o virtual é através do nosso aplicativo, a gente coloca lá as informações e o pessoal vota, né? Mas tem hoje essas 3 possibilidades. Para nós, foi muito positivo porque eu consigo administrar qualquer condomínio, não consigo mais ficar presa na cidade de Cubatão, né? Por uma questão logística, a gente está na Baixada Santista, então a gente atende Praia Grande, São Vicente, de uma forma rápida. Os condomínios mais jovens já estão habituados com essa parte, né, virtual e preferem. Então, quando a reunião é virtual, é online ou virtual, a presença, a participação é maior. A gente tem feito esse levantamento aí de números, porque a verdade é que ninguém gosta de reunião de condomínio. No geral, as participações, a não ser os que estão sendo instalados, que são novos, mas condomínios mais antigos, no geral, a participação é baixíssima. Então, essa parte do virtual e do online, nós percebemos que teve um aumento significativo na participação do pessoal. Isso é muito bom, né? Porque aí é uma decisão em conjunto, não é uma decisão de 2, 3 moradores, é da maioria, que é o que deveria ser. Dessa parte nos favoreceu bastante. Na parte do atendimento via WhatsApp, a gente tem trabalhado bastante com os clientes, porque a escrita é fundamental, né? Não adianta você ter uma plataforma, você ter a parte virtual, mas se as pessoas não souberem se comunicar, não resolve. Então, a gente tem sempre ajudado as pessoas a ser bem claras e objetivas no que elas precisam, para que a gente tenha aquilo registrado também. E no passado, a pessoa ia na administradora, tinha um atendimento presencial, depois ela queria algo que não foi o que ela falou no escritório. Então, quando a gente tem um WhatsApp, um e-mail, a gente tem aquele registro, e aí já é também um histórico do atendimento daquele cliente. Eles estão, né, na terceira série do ensino médio, na última etapa, Ah, última aí, de formação sim, na escola básica, né? E finalzinho aí lá para outubro, novembro, eles devem ir buscar, né, ou o Enem ou outra, né, outra possibilidade de ingresso na universidade. Eu sim, gostaria que você pudesse aí dar alguma orientação nesse sentido, alguma motivação, né, para a busca de uma carreira, né? O que, claro. né, eles podem aí estar traçando com relação também à sua formação, à sua profissão, que você deixa aí de orientação para esses nossos estudantes. Claro. Primeiro, eu gostaria de dar um conselho para eles, que aproveitem essa oportunidade. Quando o Thiago trouxe o projeto, eu achei muito interessante. Como eu expliquei, na minha época não tinha essas ferramentas, essas possibilidades de desenvolver, e a gente acaba aprendendo ali na raça. Mas é muito importante para eles e que eles busquem testar, busquem pesquisar. Se já tem uma empresa ali, ou uma formação que eles almejam, marca uma visita. Às vezes a gente pensa, a empresa não vai nos receber. Vai sim, muitas empresas recebem. E vê até com bons olhos, como oportunidade de um estágio lá na frente, ou de estar auxiliando de alguma forma. Então, se alguém tiver o interesse de seguir a administração de condomínio, necessariamente, tem que ser formado em administração. Hoje também tem alguns ramos, né, que trabalham com administração de condomínios, como direito e contabilidade. Aí só precisa ter o registro certinho, como nós fizemos. Mas tem essas outras áreas complementares à administração de condomínio. E se eu puder contribuir, se alguém quiser marcar uma visita ao escritório e conversar um pouco mais, a gente está à disposição. E o Enem realmente é muito importante para eles. É algo que na nossa época não tinha. Vai abrir um mundo de possibilidades. E o conselho que eu deixo é: façam as escolhas, não deixam as pessoas escolherem vocês, façam as escolhas, né? Amanhã ou depois vocês podem mudar. Eu trabalhei mais de 15 anos na parte de comércio exterior. Quando eu fiz 40 anos, eu resolvi empreender, já era um projeto antigo. Voltei a estudar, a gente não pode ter medo, a gente pode estudar até o nosso último dia de vida, para que a gente sempre tome as melhores decisões para a nossa carreira, para a nossa vida pessoal. Esse é o conselho que eu deixo para eles. E se eu puder contribuir de alguma forma, a empresa Pinheiro Condomínio está de portas abertas. Aline, se a pessoa, né, que está nos acompanhando agora, né, tem esse interesse de se aproximar um pouco aí de conhecer, né, né, a sua empresa, sua administração, né, de condomínios, Isso, ou queira buscar também uma administração para o próprio condomínio, né, alguns aqui claro, moram na região aqui dos que a gente chama de predinhos, né, nos conjuntos habitacionais aqui exato. em Nós torno da temos muitos escola. clientes lá.
Provavelmente você, né, tem clientes dessa área. Eu mesmo, né, sou É, morador do condomínio que você, né, que a Pinheiro Condomínios administra. Né, mas se a pessoa quiser conhecer como ela faz, para entrar em contato, se tem um canal de comunicação, né, claro. faz. Nós temos, pode ser através do site www.pinheirocondomínios.com.br, através do e-mail contato@pinheirocondomínios.com.br ou pelo WhatsApp, que é a forma mais fácil, que é o DDD 13 99214 9776. Aline, obrigado pela contribuição, pela participação, né? Para mim foi bastante significativo, né, ter a sua presença, ter a sua né, ouvir um pouco sobre a sua experiência profissional, sobre a sua formação. Tenho certeza que para os estudantes também que acompanham, né, a gente está numa sala de aula, tem outros estudantes aqui ouvindo, além Sim, do Tiago e do Anthony, né? O grupo é formado também pelo Arthur, né? Pelo Victor, pela Ana Luísa, pela Mileide e também pela Mel. Tem a Crislaine também, que fazem parte, né, desse grupo. Quero parabenizar os estudantes, né, o Thiago e o Anthony, por conduzir essa entrevista, né, por todo o processo de planejamento. Esse é um dos objetivos deste sim, podcast, né, fazer com que eles sejam protagonistas, né, no próprio ensino, né, possam buscar exato. por si mesmo o conhecimento, buscar a informação, né, buscar o conteúdo, hoje mais do que nunca, né, através das redes sociais, né, que é uma escola, né, que a gente compreende, uma escola sem muros, né, a gente pode muito Sim, bem aproveitar esse mecanismo, né, e estar ampliando também nosso conhecimento. Eu entendo que só a sala de aula perfeito. hoje não é Não é, suficiente exato, não é mais suficiente. para tudo que a gente tem de possibilidade aí no mundo, para ampliar também o nosso, né, nosso desenvolvimento pessoal, profissional, e até mesmo beneficiar o contexto também familiar e comunitário. Então, eu quero agradecer a sua presença, né, a sua colaboração, parabenizar aqui os estudantes, o Thiago, né, e o Antônio por conduzir essa entrevista e os demais integrantes do grupo. E agora, deixo para você, se tiver alguma palavra final para a gente estar. Eu gostaria, quero agradecer e parabenizar a escola, a sua iniciativa como professor e os demais que o Thiago comentou. Ao grupo eu desejo muito sucesso e que eles não percam essas oportunidades. Às vezes a gente acha que não é tão significativo, mas lá na frente eles vão perceber que sim, faz toda a diferença e que eles façam as melhores escolhas. Obrigada pelo convite e se houver outros, eu já estou à disposição. A gente espera muito em breve aí contar com a sua presença aqui também na escola de forma presencial, né? Quem sabe daqui um tempo a gente possa ter aqui prontinho o nosso estúdio. Aí a gente retorna esse contato para Combinado. colocar presente no nosso podcast de forma presencial. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar nessa live, nesse episódio. Se você tem interesse de acompanhar os outros episódios, né? Tivemos o contato, a entrevista com outros profissionais da área de tecnologia, da área do direito, contabilidade, né? Então, tem outros profissionais que a gente ouviu, escutou, então você pode ir lá, né, acessar o nosso podcast, nossa playlist e acompanhar os demais episódios. Não esqueçam também de se inscrever no nosso canal para fortalecer essa iniciativa, para fortalecer também as atividades dessa nossa escola e também dos nossos estudantes. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.